Entrevista. A legislação estabelece diversos tipos de contrato e de modalidades de trabalho. Hoje nós vamos saber mais sobre o regime intermitente na entrevista realizada pela repórter Samantha Flor. Acompanhe. Eu estou com o juiz titular da 7ª Vara do Trabalho de Natal, no Rio Grande do Norte, Alexandre Érico Alves da Silva. Juiz, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. A satisfação é nossa. Gostaria que o senhor começasse falando o que caracteriza o trabalho intermitente. Bom, antes de falar no contrato intermitente propriamente dito, é bom que todos que nos ouvem saibam que a regra geral para os contratos de trabalho é que eles sejam firmados por tempo indeterminado. Então, isso é a regra geral. A partir daí, existem algumas nuances que caracterizam, vamos dizer assim, subcategorias de contratos. Com a reforma trabalhista, houve consagração dessa modalidade intermitente para a lei. Antes ela não existia. Antes havia o uso dessa modalidade de maneira informal. Ou seja, as empresas, os empregadores contratavam as pessoas por tempo reduzido, pagavam pelas horas, mas não havia uma garantia na lei daquela modalidade contratual. Com a reforma trabalhista, essa modalidade veio para a CLT. Então, é um contrato em que o empregador ele utiliza a mão de obra dos trabalhadores de forma intermitente, ou seja, desde que haja uma necessidade momentânea, uma demanda que autorize ou aponte para a necessidade dessa contratação. Quais são as regras relativas ao período de prestação dos serviços e duração da jornada? A quantidade de horas mínimas ela não existe, mas o trabalhador intermitente também está sujeito ao limite máximo de 44 horas semanais, da mesma forma que os trabalhadores em geral. Só que o empregador ele só vai pagar ao empregado pelas horas efetivamente trabalhadas. E o valor dessa hora não pode ser menor que o valor da hora calculada sobre o salário mínimo. Mas se aquela categoria a qual o trabalhador está vinculado tiver um salário superior ao salário mínimo, também estará garantido o valor mínimo da hora, considerando o valor do piso salarial daquela categoria. E tem um contrato, assim, tem validade mensal, anual? Como é que é definido isso? Uma das exigências é que o contrato seja escrito. Então, para a validade do contrato intermitente, é necessário que ele seja escrito. E no contrato conste todas as cláusulas referentes ao valor da hora, referentes ao local do trabalho, ao cargo que a pessoa vai exercer. Então, nesse contrato estarão todas as regras que vão reger aquela contratação. Não há o prazo máximo estipulado. Inclusive, o empregado ele pode assinar mais de um contrato intermitente com empregadores diferentes. E a empresa também pode ter, no seu quadro de reserva, vários empregados contratados de forma intermitente. Então, se ela precisa de apenas um, ela convoca apenas um. Se ela precisa de 2, 3 ou mais, ela convoca a quantidade que for necessária. Isso é para empresas que têm uma demanda variável. E em relação à convocação, como deve ser realizada? A convocação ela pode ser feita pela forma que for mais facilitada para as partes. Pode ser por telefone, por e-mail, por um aplicativo de mensagem, mas desde que haja inequívoca certeza de que a pessoa recebeu a mensagem e respondeu. Inclusive, ao empregado, ele tem resguardado o direito de recusar, de não ir. De repente, naquele dia ele já foi convocado por outra empresa, estará impedido de atender o chamado de um segundo contratante. Então, ou por algum outro motivo, de ordem pessoal, ele não possa ir. Então, isso ele tem o direito de recusar e não vai sofrer nenhuma consequência por parte do empregador em razão dessa recusa. E de que forma deve ocorrer o pagamento nessa modalidade de trabalho? O pagamento é feito sempre que termina a prestação do serviço. Mas, se for de acordo das partes, ele pode ser feito de uma periodicidade maior. De repente, ele pode optar por receber a cada semana, ou a cada 15 dias, ou até ao final do mês. Isso pode ser ajustado entre as partes. Quais são os direitos assegurados a quem trabalha de forma intermitente? Em regra geral, os mesmos direitos que os trabalhadores, por prazo indeterminado, possuem. Então, ele tem direito ao FGTS, às férias, ao 13º, sempre calculado proporcionalmente ao valor que ele recebe pelas horas trabalhadas. Qualquer categoria pode ter regime de trabalho intermitente? Em regra geral, sim.
A única categoria que é vedada essa modalidade de contratação são os aeroviários, aqueles trabalhadores que trabalham na aviação civil. No restante, não há nenhuma vedação. Tem que estar previsto isso em acordo ou convenção coletiva? Não necessariamente. Pode ser que haja no acordo ou convenção coletiva alguma regra específica que, vamos dizer assim, trate de alguma nuance específica daquela atividade ou daquela função. Mas a própria lei já autoriza a contratação nessa modalidade. A regra do negociado versus legislado pode ser aplicada a essa modalidade de trabalho? Pode sim, mas desde que asseguradas as garantias mínimas da contratação. Alguns direitos, eles não são, assim, passíveis dessa negociação, mas a depender da natureza da atividade, às vezes um costume local daquela região, alguma coisa que possa ser flexibilizada, observando as garantias mínimas, a convenção ou o acordo coletivo pode sim prever de uma forma diferenciada. Eu conversei com o juiz titular da 7ª Vara do Trabalho de Natal, no Rio Grande do Norte, Alexandre Érico Alves da Silva. Mais uma vez, juiz, muito obrigada pela sua participação no nosso programa. A satisfação é nossa, estamos aqui sempre que solicitados. Um abraço a todos.